tema da palavra de hoje é vida no Espírito. Você pode repetir isso, por favor? Vida no Espírito. Bom, o que é uma vida no Espírito? É vivermos de forma completamente guiada pelo Espírito Santo de Deus que habita em nós. O Espírito de Deus que nos foi prometido por Jesus, o outro Consolador que estaria conosco para sempre. Jesus disse em João capítulo 14, a gente vai ler o verso 16 e 17. Antes disso tem o QR Code aqui da palavra, você pode escanear. Isso, põe para nós, obrigado. Você já encontra aqui todos os textos, os tópicos, toda a palavra, é mais fácil para você poder acompanhar. E nós vamos ler aqui João capítulo 14, verso 16. Depois eles voltam o QR Code, tá? Se não der tempo de você colocar aí. Diz assim a palavra: e eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro, para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. Preste atenção, esse texto aqui, Jesus está com os seus discípulos ali, dizendo que quando Ele partisse, Ele enviaria um outro conselheiro. Então eles não ficariam órfãos, né? Eles não ficariam desconsolados, um outro consolador. Então Jesus está se referindo ao Espírito Santo, e Ele diz aqui que vocês o conhecem porque Ele está com vocês. Por que Jesus está usando essa nomenclatura, esse formato? Porque o Espírito Santo estava em Jesus, ok? Quando Jesus é batizado, a Bíblia diz que ele sai das águas, o Espírito Santo vem sobre ele em forma de pomba. Então, onde Jesus andava, o Espírito de Deus também estava. Mas, e é por isso que os discípulos conheciam também o Espírito Santo, porque conheciam Jesus. Mas o que Jesus está dizendo agora é: hoje o Espírito Santo está com vocês, porque ele está em mim. Mas vai chegar um tempo que o Espírito Santo estará em vocês, dentro de vocês, Ele vai habitar em vocês. E essa promessa que Jesus disse aqui em João capítulo 14, na verdade, Ele está apenas fortalecendo o que Joel já tinha dito lá no Antigo Testamento. Já existia uma profecia sobre o Espírito Santo. Joel capítulo 2, verso 28 e 29, diz a palavra: e depois disso derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu Espírito naqueles dias. Joel não é contemporâneo de Jesus, ele viveu muitos anos antes, mas ele está aqui então apontando para o futuro. Para o futuro. O que Joel está dizendo é: vai chegar um dia em que o Espírito Santo será derramado sobre vocês. E isso acontece, a promessa foi cumprida, o que Joel disse se cumpriu, o que Jesus fortaleceu se cumpriu. Jesus morre, ressuscita, e Ele diz para os discípulos que eles ficassem em Jerusalém, até que o Espírito Santo fosse derramado sobre eles. E isso acontece em Atos, capítulo 2, verso 1 ao 4, nós vamos ler aqui. O cumprimento da promessa, Atos 2, do 1 ao 4. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados, e viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Pega essa bênção da palavra: todos ficaram cheios do Espírito Santo. Eu quero dizer que nessa noite todos sairemos daqui cheios do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Então nós recebemos o cumprimento dessa promessa. Pastor, mas será que eu tenho o Espírito Santo? Será que eu fui batizado no Espírito Santo? Porque eu aprendi numa outra igreja aí, que ser batizado no Espírito Santo é um outro evento, separado de quando eu recebo Jesus. Infelizmente ensinaram errado, a Bíblia não diz isso. Quando que você recebe o Espírito Santo? Quando você entrega a tua vida para Jesus.
você entregou a tua vida para Jesus, imediatamente você se torna casa de Deus, e o Espírito Santo passa a habitar em você. Eu sei que no Novo Testamento, em Atos, você vai ver ali que pessoas falaram em outras línguas, quando o Espírito Santo veio e tal, e nós não temos tempo para entrar nessa teologia aqui, mas eu aconselho você a se matricular na Escola Cultura do Céu. Lá a gente trata desse tema assim, de forma bem minuciosa, ou se você quiser um aconselhamento, algum dos líderes ou pastores aqui vão poder te esclarecer isso. Mas o Espírito Santo, você já recebeu Jesus, Ele é o teu Senhor, pronto, o Espírito Santo está aí em você. Eu tenho uma notícia boa, você virou a casa favorita de Deus. Eu tenho uma notícia melhor ainda, você virou o templo que Deus habita. Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, nós somos o templo do Espírito. Então por favor, bate no peito e diga assim: eu sou, não, fala mais forte, diga: eu sou o templo do Espírito, a casa de Deus. Aleluia! O Espírito Santo está aí. Mas existe uma verdade: o conflito não terminou. Por quê? Porque a carne também ainda está aqui. Enquanto eu e você estivermos vivos nesse corpo corruptível, nessa carne que tem desejos errados, a gente vai viver um conflito, uma guerra. Por quê? Porque a carne quer o que é contrário ao Espírito, e o Espírito quer o que é contrário à carne. É assim que acontece. É uma luta constante, e nós precisamos ter ciência disso. Nós entramos no mês de fevereiro, hoje é dia 1º de fevereiro, e quase sempre, né, ano passado foi em março, mas quase sempre em fevereiro, o Brasil fica muito conhecido por causa da festa da carne, que acontece aqui, o Carnaval. Carnaval é uma festa da carne. Carnaval é onde os desejos carnais são aflorados e são satisfeitos. Já tem um monte de gente programando para onde vai o Carnaval. Eu te convido a ir para o Espírito Santo no Carnaval, amém? Mergulha no Espírito Santo, em nome de Jesus. Eu te convido a ir para Salvador no Carnaval, não na Bahia, mas mergulhar em Jesus, o Salvador, glória a Deus. Eu te convido nesse Carnaval a mergulhar mais no Senhor e não satisfazer a tua carne. Ih, pastor, já comprei até meu abadá, vou correr atrás do trio elétrico e não sei o que e tal. Sangue do Cordeiro, por quê? Porque essas coisas, elas fortalecem a carne, gente. E o diabo vai fazer de tudo para você alimentar a carne. Por quê? Se existe uma guerra entre carne e espírito, quem vence? Quem você fortalecer mais. Gabriel, por favor, corre aqui, pula aqui rapidão. Falei para o Gabriel que talvez eu fosse usar ele aqui hoje. Não vamos fazer isso agora. Mas corre, Gabriel, corre, porque o tempo está... Isso, já vem correndo para você cansar, que eu preciso ganhar de você aqui. Eu vou fazer uma queda de braço com o Gabriel. Beleza, gente? Eu escolhi alguém assim, básico, né? Olha o braço do rapaz. Pode pôr aí o braço. Não, pode pôr no iPad mesmo. Vou quebrar o seu braço e o iPad. Eu nem alcanço aqui, gente. Quem ganharia nessa queda de braço? Não precisa querer me agradar, não. Pode falar de verdade. Quem ganharia, gente? O Gabriel. Por quê? Porque ele é mais forte. É óbvio. Então, se você pensar assim, ó, pastor, quem vai ganhar, carne ou espírito? É quem você fortalecer mais. É uma questão de treinamento, é uma questão de prioridade. Não basta o espírito dizer assim, ó, não, eu vou ganhar, mas está fortalecendo carne, está alimentando carne, não tem jeito. Deixa para a próxima, tá? Fique esperto. Então diga para quem está ao teu lado, diga assim: meu irmão, fortaleça o teu espírito. Não, fala para ele, não dá lugar para a carne, meu irmão, senão ela te arrebenta. Gente, a carne nos arrebenta. Ei, preste atenção. Eu não sei se você tem TV aberta na tua casa. Lá em casa, há mais de 10 anos a gente não tem TV aberta, porque se você liga na Globo, por exemplo, você só vai ver nesse mês de fevereiro mulheres seminuas dançando, propagando a carne, a festa da carne, porque as pessoas querem satisfazer a carne, e a carne, gente, ela é insaciável. Todo tanto que você comer, você vai querer mais. Todo tanto que você dormir, você vai querer mais. Todo tanto de orgias, de promiscuidades que a pessoa entra, ela quer mais, ela quer mais. A carne nunca vai dizer assim, ó, chega, basta. Não, ela vai querer mais. E é uma estratégia maligna,
fortalecer os desejos carnais. Por quê? Porque nós vamos dar lugar ao Espírito. Olha o que Paulo disse em Efésios 5,18, muito sério isso aqui, põe para nós por favor, Efésios 5,18, Paulo disse assim, não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Repete comigo por favor, deixem-se encher pelo Espírito. E Paulo vai dizer mais, ele ensina também aos Gálatas, capítulo 5, verso 16 e 17, Paulo fala assim, por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Olha a guerra aqui que eu fiz com o Gabriel, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne, eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Então isso é normal. Talvez você está pensando, pastor, mas por que eu tenho pensamentos errados? Por que eu tenho desejos que eu sei que não são de Deus e tal? Martinho Lutero disse que você não pode impedir que um pássaro pouse na sua cabeça, mas você pode impedir que ele faça um ninho. Tem hora que do nada vem pensamentos malignos na nossa mente, tem hora que do nada vem desejos que são contrários à vontade de Deus, e tem gente que pensa que não é convertido por causa disso. Tem gente que quando passa por esses fantasmas, esses assombros, a pessoa pensa aí, não funcionou, eu não converti, o Espírito Santo não está em mim. Está, eu quero te dar uma notícia libertadora hoje, é porque essa carne aqui, ela sempre vai ficar lutando, brigando, mas o que você faz quando esse pensamento ruim vem? Vai para a palavra, confessa. O pastor Abe Uber tem uma frase maravilhosa, que ele diz que é melhor confessar a tentação do que confessar pecado. Então quando a tentação vier, você não efetuou ainda o pecado, está só no campo da tentação, já chama alguém, confessa, vomita, joga para fora, e aí você não chega a cair. Posso ouvir um glória a Deus por isso, igreja? Então é combate, nós temos que estar atentos, porque Paulo está dizendo, a carne luta contra o Espírito, ela sempre vai desejar, a tua carne não vai querer que você jejue. Por exemplo, você nunca acordou de manhã cedo assim, eu estou na vontade de jejuar 3 dias só na água. Alguém, gente? Eu, ao contrário, eu acordo morrendo de fome, principalmente quando a Rosana faz sopa para janta. Nós temos que criar um estatuto, homens, de que sopa não é janta. É proibido chamar sopa de janta, gente. Quem mais está comigo nessa? Aleluia. E a Rosana come sopa com banana. Você já viu isso? Não pode. Você também, Ana Lúcia? Meu Deus, eu não vou falar porque você está de aniversário hoje, Ana Lúcia, Deus te abençoe, viu? Então eu não vou judiar de você. Vamos dar um aplauso pela vida da Ana Lúcia, gente? Aí. Sopa! Aí quando eu janto sopa, eu acordo com a maior fome do universo. Eu estou brincando, eu gosto de sopa. Eu gosto mais de caldo. Caldo é uma delícia, o caldo de franjão, frango, feijão, mocotó, um trenzinho, uma mandioca, um trem. Aí quando eu como caldo à noite, cunhado do céu, eu acordo assim, meu Deus. Então a carne, ela não quer jejuar. A carne, ela não quer orar. Você não vai acordar com a tua carne dizendo assim, passa 3 horas na casa mispa hoje. Não. Tua carne vai falar para você ficar em casa, vai para o culto, vai celebrar. Não, a carne quer ficar quietinha. A carne quer que você satisfaça os desejos dela. Então é luta, fortalece o espírito. Amém ou não, igreja? Mas o texto de Paulo que ele diz aqui, parece que Paulo está confuso. Volta para nós lá, Efésios 5,18, por favor. Porque Paulo diz assim, não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Bom, se a Bíblia diz que nós somos batizados pelo Espírito Santo através de Jesus, ok? Então, pastor, você disse que a Bíblia diz que quando eu recebo Jesus, eu recebo o Espírito Santo. É isso. Então, por que Paulo está dizendo, deixem-se encher, se ele já está aqui? Como que isso acontece? Primeiro, antes de falar sobre isso, eu quero te dizer que Paulo está condenando aqui a embriaguez. Lembrando que Paulo não está se referindo apenas a bebidas, ok? Paulo está se referindo aqui a qualquer tipo de substância que gera intoxicação. O termo que Paulo usa aqui é qualquer substância que é tóxica. Por quê? A substância tóxica, ela afeta o funcionamento normal do organismo.
todo tipo de toxina que você coloca no teu corpo, ele vai bagunçar o teu organismo e o teu corpo. Então o álcool, por exemplo, ele libera adrenalina, que vai acelerar a atividade do sangue no coração, e você vai aumentar a frequência dos batimentos cardíacos, e isso vai modificar todo o funcionamento do teu corpo. O álcool, por exemplo, também afeta o sistema nervoso central e pode causar perda de reflexo, problema de atenção, perda de memória, sonolência, até coma, dependendo da quantidade, e até morte. É isso que o álcool faz, mas não é só o álcool. As drogas também, as drogas causam euforia, excitação, relaxamento e alteração da percepção de realidade. Quem está drogado perde a percepção da realidade. É por isso que a pessoa fala assim: nossa, fulano usou uma droga lá que ficou muito louco, fez umas coisas que nem ele sabe. É isso que a droga faz. Então a droga, o álcool, nos tira de nós mesmos. Preste atenção, é isso que Paulo condena, porque Deus precisa de você lúcido. Até o fim da palavra você vai entender o porquê. Deus precisa da nossa consciência plena. Mas voltando ao que Paulo diz aqui, deixem-se encher pelo Espírito. O que Paulo está nos ensinando? Se nós já temos o Espírito Santo, pastor, você disse que o Espírito Santo já está aqui, então como me encher? Primeiramente eu aprendo que a ação de Paulo agora fala sobre uma atitude minha diante de um presente que eu já recebi. Então não é que eu vou buscar o Espírito Santo para que ele seja derramado na minha vida, ele já foi, é o que eu farei agora através desse Espírito Santo que já habita em mim. Então, crente, eu te digo nessa noite, deixe-se encher, deixe-se ser tomado por completo pelo Espírito Santo. Agora não é mais sobre algo que fazem por mim, agora não é algo sobre mais que me deram, mas é sobre o que eu faço com o que eu recebi, sobre as minhas atitudes diante desse presente majestoso que me foi dado. O Espírito Santo já está aqui dentro, já está aí dentro, e agora cabe a mim permitir que ele complete todas as áreas da minha vida. É por isso, deixem-se encher. A nossa vida é composta por muitos compartimentos. A nossa vida é composta por muitas particularidades. Nós criamos isso ao longo da nossa existência. Nós temos quartos que nós trancamos. Sabe aquele quartinho, quem tem em casa aí? Aquele quartinho escuro que fica lá, que você deixa um monte de lixo, guarda-chuva sem cabo, sabe, motor que já queimou, está tudo lá, junto com rato, junto com barata. Ninguém tem coragem de entrar lá. Quem tem apartamento é o escaninho que fica lá, só as aranhas e tal. Alguns de nós temos isso no nosso coração. São pensamentos ocultos. Ninguém nunca teve acesso, nem o Espírito Santo a gente deixa tocar, porque a gente escolheu fechar essa porta. E transformação é uma porta que só abre pelo lado de dentro. Sabia disso? O Espírito Santo não vai arrombar a porta do teu coração. Ele está batendo, ele está sussurrando e dizendo: deixa eu entrar, e se eu entrar eu vou mudar tudo. Não, pastor, o Espírito Santo não pode entrar nessa área da minha vida, porque ela é podre, ela fede, é horrível o que eu fiz no passado. Ele quer, porque ele vai trazer a luz, e ele vai trazer limpeza. Pare de ser bobo e achar que você vai arrumar a tua vida para depois entregar ela para Jesus. Você não vai conseguir. Deixa ele entrar, mesmo que seja no lixo, e ele vai transformando e trazendo beleza. Como eu sei que isso é real. O Espírito Santo entra nos lugares mais sombrios da nossa vida e traz luz. Ele muda aquilo que nós jamais imaginaríamos que seria possível. Ele faz. E ele hoje está sussurrando no teu coração: permita. Quando Paulo diz deixe-se encher, a palavra encher aqui vem do grego pleró. Preste atenção. Essa palavra pleró significa preencher até o máximo, encher até o topo, assim que nada falte. Pleró significa completar a medida, preencher até a borda. É isso que o Espírito Santo quer fazer conosco. Essa é a instrução de Paulo. Daniel, entregue toda a tua existência ao Espírito Santo. Não tenha reservas. Nós estamos cantando desde o início aqui: lance, se entrega, se joga para Ele. O Espírito Santo está aí dentro. Agora você precisa permitir que Ele complete cada espaço
e preencha todo o teu existir. O que mais existe hoje são cristãos equivocados que estão buscando o Espírito Santo para ser derramado. Ontem nós tivemos no Brasil um evento maravilhoso chamado Descend, que é um evento de envio. Cerca de 300 mil jovens se encontraram em 5 estados brasileiros. Aconteceu em Goiânia, aconteceu em Recife, em Belém, aconteceu em Curitiba e em Belo Horizonte. E foi uma bênção, muitos jovens, a igreja foi abençoada, avivada, glória a Deus por isso. Eu e a Rosana não podemos ir, nós estávamos assistindo de casa, e eu fiquei muito feliz de ver tanta gente, né, adorando ao Senhor, mas eu confesso para vocês que eu fico com uma preocupação. Eles estavam transmitindo de forma simultânea, né, colocavam uma cidade e outra, e eu vi muitas canções, e o Descend foi um evento que a grande maioria eram cristãos participando, ok? E eu vi muitas canções dizendo assim: Deus, derrama o teu Espírito sobre mim. Deus, eu quero o Espírito Santo, eu quero na minha vida. Aí eu fico pensando, como que um crente, um cristão que já entregou a vida para Jesus, fica dizendo: Jesus, derrama o teu Espírito. Jesus deve olhar e falar assim: qual? Outro, já mandei, está aí, crente, é só deixar ele te encher agora. O problema é que você não deixa ele te encher, aí você acha que ele não está aí dentro. Olha eu colocando Jesus para conversar com a gente desse jeito, né? Eu sou bem assim, mente fértil, né? Mas eu fico imaginando um crente dizendo: Deus, me dá o teu Espírito, e Deus falando: já dei, criatura, faz aí agora, resolve com ele. Então um crente, um cristão que já entregou a vida para Jesus, não tem que ficar cantando: Deus, derrama o teu Espírito. Não, ele tem que cantar: Deus, flua o teu Espírito, porque ele já está em mim, agora que ele manifeste a vida que vem do céu na terra. Essa tem que ser a nossa compreensão. E daqui a pouco a gente vai cantar uma música 100% bíblica. A diferença de uma pessoa que conhece a Bíblia e faz uma música. Então nós vamos cantar, não é, eu entendo que tem um grupo de pessoas que deve cantar: vem Espírito sobre a minha vida, eu preciso ser cheio. É o não crente, porque ele não tem ainda. Então quando ele recebe Jesus, ele recebe o Espírito Santo, aí é legítimo. Mas o cristão que já tem, ele precisa parar de cantar vem Espírito e começar a dizer: vamos Espírito, aleluia, eu quero viver aquilo que o Senhor tem para a minha vida e através da minha vida. Então daqui a pouco a gente vai cantar: sopra Espírito, sopra. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos está aqui, e Ele está soprando vida, soprando vida, soprando vida. Quem tem certeza que o Espírito Santo habita em você, dá um glória aí bem alto onde você está, em nome de Jesus. Amém? Então nós não podemos limitar o agir do Espírito Santo. Pastor, será que eu posso limitar, colocar um limitador no Espírito Santo? Pode, e a Bíblia vai dizer isso. Leia comigo, Paulo escreve, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 19. Primeira Tessalonicenses capítulo 5, verso 19, Paulo diz assim, ó: não apaguem o Espírito. Vamos ler junto? 1, 2, 3. Essa palavra apagar aqui é a mesma que sufocar, abafar, suprimir. Eu e você podemos sim limitar o agir do Espírito Santo na nossa vida. Sendo o caso de Deus, sendo o tempo do Espírito, eu posso limitar, eu escolho. O Espírito Santo, ele não toma a vida de ninguém, ele não faz uma possessão na vida de ninguém. Recebê-lo foi um presente gracioso, pela graça de Deus, mas permitir que o seu poder me transforme é opcional. É por isso que tem crente que tem muitos anos de convertido e não mudou em algumas coisas da vida. Por quê? Porque Deus não gosta dele, porque Deus não tem plano de mudança para ele? Tem, mas é porque ele sufocou o Espírito. Você entende isso? Ele oprimiu, ele abafou o agir do Espírito, e ele escolheu dar lugar à carne. Isso é muito sério. E o Espírito Santo não vai fazer se não houver uma ação voluntária e intencional da minha e da tua parte. Porque eu e você, senão seria uma usurpação. Preste atenção, igreja, o Espírito Santo não toma, não possui a vida de ninguém em forma de possessão. Sabe quem pratica possessão? São demônios. Uma pessoa que está possessa por demônios, ela nem sabe o que está acontecendo.
Se você chegar no endemoniado e bater nele, vou dar o exemplo aqui como se fosse o Andrei, claro que não, o Andrei é um servo de Deus, cheio do Espírito Santo, um ministro do Evangelho. Mas se o Andrei fosse uma pessoa que tivesse com demônio, eu podia chegar aqui, ó, puxar a barba dele, o Andrei não ia sentir nada, porque o demônio tira. E eu já passei por essa experiência. Vou te ensinar uma estratégia. Quando você for expulsar um demônio, quem quer aprender, gente, a estratégia? A maioria não quer. Você vai fazer o que quando um demônio fica perto de você? Ligar para mim? Não, vai ligar não. Se vira lá, você é crente também, filho de Deus. Então eu vou te ensinar um macete. Quando você for expulsar um demônio, eu já passei por isso. Tem gente que não é demônio, é farra, é bagunça. A pessoa está querendo fazer show, sketch. Aí você vai na pessoa, porque a pessoa não sente dor. Aí você vai assim, ó, expulsar o demônio, se você acha que não é, né? Você vem aqui atrás, ó, assim, ó, vem aqui assim, ó, e dá uma levantada assim, ó. Se a pessoa fizer assim, ó, não é demônio. Você já dá um Hadouken nele e fala assim, toma vergonha, para de palhaçada, não me atrapalha não. Agora, uma vez eu fiz isso. A mulher estava lá fazendo escândalo, e o povo sai, em nome de Jesus, não sai, bagunça, queima, porque tem crente também que eu não entendo, eles vão expulsar o demônio e falam, está amarrado, aí o outro fala, sai, aí o demônio fala, é para amarrar ou é para sair? Aí o outro, manda fogo Jesus, manda água, Espírito, fogo é água, então é uma bagunça, o crente é uma bagunça, e aí o irmão expulsava, não sei o quê, aí eu fui lá, eu cheguei assim atrás da mulher e puxei o cabelo dela, para ver se era, porque o demônio não saía. Quando eu puxei o cabelo, o demônio falou, é isso aí, maltrata ela. Eu pensei, desgraçado, é ele mesmo. E a mulher nem ela nem sentiu. Por que eu estou te contando isso? Não é para gerar terror aqui não, é para te mostrar que possessão é assim. Eu já expulsei demônio de pessoas que quebraram um copo de vidro na boca e mastigou. A pessoa acordou quando o demônio saiu com a boca sangrando, e a pessoa disse assim, o que aconteceu? O que é isso, esse sangue? A pessoa não lembra de nada. Ei, Espírito Santo não é assim. O Espírito Santo não tira a nossa consciência. Você pode ter a maior experiência com o Espírito de Deus, você vai continuar consciente, sabendo tudo que está acontecendo, porque Ele não vai tomar a tua vida no sentido de roubar você de si mesmo. Ele vai trazer de acordo com a sua liberalidade para Ele. Eu permito que o Espírito de Deus haja. Amém? Quantos são felizes com essa informação? Diga amém. Então Paulo está dizendo aqui, gente, por isso que você não pode se embriagar com vinho ou com alguma droga, porque você precisa ter o controle total da sua mente para entregar ela para o Espírito Santo. Então, se nós perdemos o controle da mente, como que nós vamos entregar? Não tem como. É por isso que nós precisamos ter plena consciência. Então eu quero te dizer aqui o quanto o Espírito de Deus que habita em nós está disposto a nos ajudar. Primeiro ponto que o Espírito Santo de Deus nos ajuda: nos convence do pecado. Olha só que bênção isso. O Espírito Santo de Deus nos convence do pecado. Leia comigo João capítulo 16, versos 7 e 8. Jesus disse assim, mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Olha só, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvi e anunciará a vocês o que está por vir. Preste atenção. Sabe aquele sentimento que vem no teu coração assim, ó, não faz isso não. Vai dar errado. Não comece esse namoro. Essa pessoa não é para você. Não assine esse contrato. Não clica nesse site. Não faz esse negócio. É o Espírito Santo te alertando contra o pecado. É Ele sussurrando no teu espírito, dizendo, tem algo melhor para você. Não faça. Não comece essa conversa, não aprofunde esse relacionamento. Ele está nos convencendo do pecado. Tem uma frase, ela parece estranha, mas ela é muito correta, que diz assim: quem conhece Jesus nunca mais peca gostoso. Você entregou tua vida para Jesus? Nunca mais você vai conseguir enfiar a cara no pecado assim, lambuzar. Não vai. As ovelhas até caem na lama, mas só os porcos rolam nela. Quem recebeu o Espírito Santo, pode até acontecer um deslize de pecar, mas vai pecar custando.
vai pecar sem prazer, vai pecar doendo, e o Espírito de Deus falando: sai daí, porque isso não é para você. Ai, para que eu entrei nisso? Perturbação do inferno. Enquanto você não sair, os demônios vão ali, mas o Espírito de Deus está te conduzindo e dizendo: sai, tem algo melhor para você, tem algo melhor para você. Quantos se alegram por isso? Diga amém, Jesus. Então olha o que a Bíblia diz: quando o Espírito da verdade vier, Ele os guiará a toda a verdade. Mas preste atenção, guiar é diferente de levar. Sabe o que é levar? Eu vim aqui, Reiner, vou te levar para lá. Pegou no braço, na marra, e eu estou levando o Reiner. Ei, o Espírito Santo não faz isso. Não faz isso. O Espírito Santo, ele vai guiar. Ele vai dizer assim: Reiner, esse aqui é o caminho, pode seguir se você quiser. E o Reiner está vindo, ele está seguindo. Amém? Por livre e espontânea vontade, o Espírito Santo soprou. Obrigado, querido. É assim, ele nos guiará. Segunda coisa que o Espírito Santo faz: intercede por nós. Aleluia, isso aqui é forte. Leia comigo Romanos 8, 26. Paulo diz: da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Sabe aquele dia que você está naquele momento de fraqueza e que você não consegue nem orar? Quem já passou por um dia aqui de tanta luta, você se sentiu tão fraco que você não conseguiu nem orar? Só eu, gente, ou mais alguém? Olha o tanto de gente. Nessa hora, sabe o que está acontecendo? O Espírito de Deus está intercedendo por nós, com gemidos inexprimíveis. Mas o pastor não orou, a pastora não orou, o meu líder de GCT não lembrou, o meu líder de ministério não, talvez você ache que ninguém orou, mas ele não deixa de orar e de interceder. Ele está lá clamando por nós. É isso que ele faz no momento da nossa luta. Ei, preste atenção, quando eu e você passamos pela luta ou erramos, o Espírito Santo não sai de nós. Então quando eu peco, o Espírito Santo não sai de mim, aí eu me arrependo, ele volta. Não tem esse movimento. Mas o que acontece? Todas as vezes que eu peco, eu vou limitando o encher e o fluir do Espírito de Deus na minha vida. Todas as vezes que eu escolho satisfazer a minha carne, eu estou limitando o Espírito de Deus de preencher todas as áreas. Por isso que Paulo disse: deixem-se encher. Deixa o Espírito Santo controlar a tua vida, entrega o volante para Ele. Eu e a Rosana estávamos com uma pessoa nesse fim de semana e ela disse assim: eu odeio andar de avião. E é uma pessoa que voa muito, e nós perguntamos para ela: por que você odeia tanto andar de avião? Ela disse: porque eu não tenho controle de nada. Eu não sei o que o piloto está fazendo, eu não sei nada, e eu gosto de ter o controle. Automaticamente ela já assumiu e falou assim: é terrível isso, né? Mas eu não passo o volante do carro para ninguém, é só eu que dirijo, eu gosto de ter o controle. Esse tipo de gente vai ter dificuldade de viver com o fluir do Espírito Santo, porque também não vai entregar para Deus, não vai. Então nessa hora eu e você precisamos soltar o volante da nossa vida e dizer assim: Deus, pode guiar, pode guiar. Você tem dúvida que Ele vai te guiar para o melhor lugar possível? Não. Como que eu faço isso então, pastor? Já estou prontinho. Como que eu posso deixar o Espírito Santo encher todas as áreas da minha vida? Paulo ensinou. Vamos voltar lá para Efésios 5,18. Efésios 5,18, Paulo diz, de novo, a gente lê: não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Olha, como que ele vai ensinar agora como encher? Falando entre vocês com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Ei, nós vamos fazer isso daqui a pouco. Cantar, louvar, falar salmos, nós vamos adorar ao Senhor aqui juntos. Mas ele diz mais, não para aí. O problema é que a maioria dos crentes para aqui nesse texto. Continua: dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E a última parte é a mais importante: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Vejam aqui que Paulo aponta para uma ação coletiva quando ele fala enchermos,
falando entre vós, é coletividade, não existe carreira solo no Evangelho. Isso nos ensina que quanto mais eu permitir que o Espírito Santo preencha a minha vida até o topo, até a tampa, mais eu vou me sujeitar ao meu próximo em amor, e mais eu terei relacionamentos saudáveis e edificantes. Você consegue notar o quanto isso é sério, igreja? Uma vida cheia do Espírito tem que resultar em um relacionamento saudável com o meu próximo. É por isso que Paulo vai continuar o texto lá, e se você ler a sequência de Efésios 5, ele vai entrar no capítulo 6, e a gente não vai ler agora, mas eu te convido a fazer em casa. Paulo vai falar como o marido deve tratar a esposa, amando ela. Paulo vai falar como a esposa deve tratar o marido, se submetendo a ela, sendo submissa. Paulo vai falar como os filhos devem tratar os pais, como os pais devem tratar os filhos. Paulo vai falar como o patrão deve tratar o funcionário, como o funcionário deve tratar o patrão. O que é isso, gente? Parece desconectado, né? Paulo está falando de se encher do Espírito, agora ele está falando de posicionamentos sociais. Tem tudo a ver. E eu acho que a igreja brasileira demorou muito tempo para entender isso, porque por muito tempo nós ficamos sapateando dentro dos nossos templos, mas com uma vida social totalmente incongruente daquilo que nós cantamos e falamos aqui dentro. Sabe, nós somos rápidos para falar em uma língua estranha aqui, mas essa mesma língua nós usamos ela para ferir quem está lá fora. Nós somos rápidos para talvez chorar aqui, mas não vigiamos quanto ao nosso relacionamento com o patrão, com o funcionário, com a esposa. Um dia uma criança procurou o pastor e disse assim: pastor, eu posso morar com os meus pais aqui na igreja? E o pastor disse: por quê, filho? Porque aqui na igreja o meu pai chama minha mãe de amor, ele pega na mão dela, ele fala com ela com carinho. Lá em casa o meu pai é um cavalo, pastor. Lá em casa o meu pai só grita com a minha mãe. Nossa casa é um inferno, pastor. Eu queria morar aqui na igreja porque aqui é tudo de bom. Sabe, isso não é uma vida cheia do Espírito, gente. A vida cheia do Espírito vai levar o marido a amar a esposa, vai levar o marido a se sujeitar à esposa, a esposa ao marido. É uma ligação maravilhosa. Eu sou cheio através da tua vida também. Então é isso que tem que resultar o Espírito Santo. Deixe Ele encher ao ponto de nós termos relacionamentos saudáveis. Você pode dizer um glória a Deus por isso? Então, para terminar, uma casa, uma vida cheia do Espírito Santo, Ele controlando tudo e enchendo até a boca, vai resultar em relacionamentos saudáveis, felizes, abençoadores, construtivos, relacionamentos baseados no amor. Então tenha a convicção de que o Espírito Santo está aí, Ele que te direciona. Não é a voz da tua consciência que está falando com você, é a voz dEle. Viva de acordo com essa vontade, ouça o sussurro do Espírito e viva essa vida maravilhosa que Ele tem. Agora, sabia que quando eu e você escolhemos sufocar o Espírito Santo e fazemos as nossas vontades da carne, pecando, nós estamos entristecendo Ele? Lembra que eu te falei que o Espírito Santo não sai de nós quando a gente peca? Não sai. Mas isso aqui acaba sendo algo muito sério, porque Ele continua aqui dentro, mas a gente entristece Ele. Pastor, é possível entristecer o Espírito Santo? Sim. Efésios 4:30, Paulo diz: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Se Paulo está dizendo para não fazer isso, é porque é possível fazer. Não escolha entristecer o teu melhor amigo. Dê lugar a ele. Busque sensibilidade. Pastor, mas eu não consigo notar o que o Espírito tem para a minha vida. Fortaleça as disciplinas espirituais. Fortaleça o teu espírito e você vai estar mais sensível a Ele. O que você faz de manhã cedo? A primeira coisa que você acorda é pegar o celular, entrar no TikTok, Instagram, UOL.com, ver notícias de desgraça, tragédia. Você está alimentando carne. Aí o Espírito Santo pode gritar no teu ouvido que você não ouve. Agora acorda de manhã cedo e vai com a gente para o devocional lá. Tem mais de 130 pessoas que todo dia às 6 horas da manhã estão lá ao vivo, online, estudando a palavra. É poderoso isso, gente.
Passou 6 horas da manhã, eu nem acordei ainda. Carne, está satisfazendo a carne. Carne, quanto mais dorme, mais ela quer. Pastor, mas eu preciso dormir. Dorme depois do almoço. Dá um cochilinho assim de 1 hora. Dorme mais cedo. Pastor, eu não gosto de entrar nesse negócio online e tal. Então faz você, pega a tua Bíblia, mas as primeiras horas, fortalece o espírito, ora, coloca canções de adoração, jejua. Qual foi a última vez que você jejuou? Então isso vai deixar a gente mais sensível ao Espírito Santo. Posso ouvir um amém? Mas talvez você está ouvindo isso tudo, e eu vou terminar agora, e você está pensando, pastor, não dou conta não. Eu já vi que eu sou fraco, o Espírito Santo até fala comigo, mas quando eu vejo eu pequei, eu não consigo obedecer ao Espírito Santo, eu sou fraco. Ei, você acertou na parte de que nós somos fracos. Eu e você somos, não somos fortes mesmo, mas Ele é. Ele habita em nós. Preste atenção no que Jesus disse aqui. Atos 1:8, Jesus disse: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Igreja, este poder aqui é a palavra dínamos, no qual derivou também a palavra dinamite, é uma explosão que transforma. O maior poder do universo habita em nós, e você pode, nessa força, você pode. Então, deixa Ele se manifestar. E o último texto que eu quero ler com você é empolgante, porque Paulo disse aos Romanos, capítulo 8, verso 11, ele disse assim, e se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Ei, igreja, olhe para mim. Paulo não está dizendo aqui o mesmo Espírito que ressuscitou Lázaro dentre os mortos, não. Paulo não está dizendo o mesmo Espírito que ressuscitou a filha de Jairo dentre os mortos, não. Paulo não está dizendo o mesmo Espírito que ressuscitou o soldado que tocou no corpo de Eliseu, não. Por quê? Porque o soldado foi ressuscitado, mas morreu de novo. A filha de Jairo foi ressuscitada, mas morreu de novo. Lázaro foi ressuscitado, mas morreu de novo. Mas Jesus foi trazido da morte e nunca mais vai conhecê-la. Ele está vivo, Ele reina para todo sempre. E o que Paulo está dizendo aqui, que o mesmo Espírito que trouxe Jesus da morte para a vida eterna está em nós. Ele habita em você, e Ele vai te dar essa vida e vida eterna também. Quem quer viver nessa plenitude, fica de pé no teu lugar em nome de Jesus. Aleluia! Você tem vida e vida eterna. Então agora eu quero te convidar. Você não vai cantar essa canção não, você vai gritar ela. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus entre os mortos está aqui, e Ele está soprando vida. Ele está em mim, Ele está em mim. Por favor, feche os teus olhos em onde você está. Você que está online, eu sei que é um pouco mais difícil para você. Talvez você está na tua casa, no trabalho, no trânsito, em algum lugar. Mas por favor, se puder dar uma parada aí agora e fechar os olhos também. Sinta Ele se mover, sinta. Ele está aí com você, Ele habita em você, o Espírito de Deus está aí. Dê lugar a Ele, dê lugar a Ele. Ele não virá sobre a tua vida não, Ele já veio. Só que talvez as nossas escolhas tão erradas estão sufocando o agir dEle. Sabe o que é noite hoje, igreja? Hoje é noite de tirar todo entulho. Hoje é noite de tirar toda pedra de tropeço. Hoje é noite de tirar tudo aquilo que nos atrapalha e deixar a vida dele fluir em nós e fluir através de nós.